Pela 20 dias. Eu, Júlio e Márcio. Quem ajudou foi o teólogo, né? O teólogo defendeu a gente, porque tinha profecia no movimento militar, tinha profecia, e ela assumiu a responsabilidade, não, isso daí assumiu a responsabilidade, não tem nada, fica bem. Até também fui chamado para depor. Uma grande parte das pessoas não foram chamadas para depor. Prender, deixar a gente preso, soltar, para lá embaixo. Mas para essa festa não tinha como fazer, porque não tinha nem fato que pudesse nos levar a ser condenado ou alguma pergunta. Quando veio um rapaz aqui de Baraguá, depois não sei se 63, por aí assim, me chamou, mandou uma pessoa aqui em casa, me chamou na delegacia, e veio uma acusação que eles fizeram. Quando terminou a leitura, e terminou, se eu concordar com aquele negócio comunista, o que é comunismo? Eu sabia o que é comunismo, eu não sabia o que eu sou. E até agora eu não sei o que é comunismo. Depois eu sou a favor de que se quiser falar comigo, basta telefonar para mim. Mas não vai lá em casa não, porque eu preciso dar assustado com esse negócio de sofrer mesmo. Então, as coisas, né? Meu pessoal aqui ficou muitos anos, aqui na a casa de Batista à noite, com metralhadora. O pessoal foi apavorado. Eles quebraram a porta? Chegaram a quebrar a porta? Não quebrou a porta de abrir, mano. Bateram a polícia para depois entrar. Eles deixaram saber se eu era aposentado da polícia, eu não sabia. Levaram até um repórter que tinha, um repórter 32, e depois lá no segundo dia, né? Na segunda vez. Ela, depois nós entregamos a sua arma, que eu tinha como policial aposentado, eu tinha direito para atirar. Mas ficou com ela lá. Devolveu, não? Quando um amigo deles lá, um amigo do coronel, conversando comigo, amigo meu também, era Sebastião Ronaldo. Até um rapaz lá de Balaceiro, ligado lá aos dias, eu vi a sorte, uma certa simpatia por mim, eu tentei fotografia com ele aqui. O Sebastião Ronaldo, prazer por ele, não nada, às vezes eu vendi aqui. Estou acostumado a ver lá na zona onde nós tivemos, a polícia tomava revólver e vendia. E mandava aquele revólver para sede, mas aqueles modos eles vendiam. Os estudantes ajudaram muito o senhor nas eleições, né? Eu tinha bem, o movimento estudantil, eu fui homenageado 2 vezes pelo movimento estudantil. E a reunião de Câmara era muito frequentada pelos estudantes, então eu tinha uma grande apoio, eu tinha uma votação. Eu considerei assim como um candidato que não pedia voto. Eu fui eleito fui eleito 3 vezes, e minha votação foi quase toda a mesma votação. Desde a primeira vez até a quarta vez. A votação era quase a mesma coisa, eu não pedia voto. Isso é um trabalho, né? O senhor tinha alguma ligação com algum movimento, assim, operário, cristão, ou não? Não, porque o movimento estudantil, ele era independente do partido. O partido não é coisa, o movimento. Eu já tinha me apoiado, mas eu não tinha essa ligação, participar da reunião dele, não. O partido tinha muitos estudantes, assim, o PTB tinha muitos estudantes filiados? Não, muitos não, tinha pouco. Mais simpatizantes? Simpatizantes. Simpatizantes do PTB. O PTB era partido como é o PT hoje, né?
Existia a UDN e o PSD e o PTB. O maior partido que era o PTB ou não? Mais representativo? Mais representativo o PTB. Na época o PTB estava em evidência. Se eu fosse político, era feito. Eu tinha um candidato a deputado federal nosso naquela época, em 62, o nosso candidato a deputado, que era esqueço agora, já até morreu. Um eleitorado de menos de 9 mil de eleitores, nós temos para ele aqui 4 mil votos. Aqui. No eleitorado, os 9 militantes dele. Praticamente a metade. Hein? Praticamente a metade. Praticamente a metade. E assim, a Baviera, o senhor tinha contato com o pessoal da Baviera? Do Baviera? Não, contato na República não, tem contato na rua. Porque quando eu era presidente de liga e quase todos os elementos da liga eram estudantes. Eu era presidente. Fui presidente da liga 2 vezes, futebol, estudante. Os estudantes participavam comigo nessas reuniões. Bem. Era um movimento político muito forte. Faziam passeata. Organizamos na época, 3 sindicatos, tudo conectado com a construção civil, com candidatos dos extratores de perita, que naquela época seria um sindicato assim nós formamos, da sindicato de construção dos tecelões. Foi um trabalho do partido, né? Organizar os trabalhadores. Porque nós tínhamos elementos do PTB, o PTB é muito forte, a área federal, estadual, né? Então que nós criamos aqui, trouxemos aqui o SAPS, que é uma espécie de um supermercado federal, sempre o IAPI, que hoje é o INSS. Nós trouxemos aqui o SANDU, que é o Sistema de México. O prefeito de Ouro Preto nessa época, acho que era o Benedito, né? Benedito Xavier em Ouro Preto ele foi candidato também a deputado federal e chegou, na primeira suprença chegou a ocupar a Assembleia, na primeira suprença eleito só pelo Ouro Preto. Aí a força do PTB, né? Ele é do PTB também. Benedito era do PTB. O Oris também. O Oris também. Nós fazemos o PTB em 1956. E disputamos a eleição com o Benedito em 1958. Ganhou. Ganhamos a eleição. Em 64 não era ele, né? O prefeito. É Zé Benedito. Zé Benedito Neves. Foi um também dos que estava na lista de denunciantes. Ele era contra qualquer tipo de reforma. Eu, inclusive, levei ele na justiça para pagar o salário mínimo. Acusou também que eu estava agitando a carta operária. Escreveu o operário a reivindicar o operário da prefeitura. Reivindicar o salário que estava negando a explicação. O senhor fez muita coisa por Ouro Preto, né?